Eu faleci com o coração parado e o cérebro sem nenhuma atividade. Porém foi exatamente nesse instante que Deus me revelou um segredo capaz de transformar toda a minha vida. Meu nome é Amanda Nunes, e eu tinha 39 anos quando morri. Não estou falando de uma metáfora, eu realmente morri. Coração parou, atividade cerebral cessou, biologicamente e espiritualmente, deixei este mundo. Mas antes de chegar a esse ponto, quero contar quem eu era. Se você tivesse me encontrado meses antes da minha morte, provavelmente me veria como uma mulher que vencera na vida. Sempre bem arrumada, caminhando apressada, com um copo de café na mão, respondendo e-mails enquanto subia para o escritório envidraçado no 10º andar. Eu era uma executiva sênior numa empresa de marketing digital em rápido crescimento, liderando uma equipe de mais de 50 pessoas, cuidando de grandes contas, campanhas internacionais, planejamentos, metas agressivas, tudo num ritmo alucinante. Eu ganhava muito bem, dirigia um carro importado, morava num apartamento moderno decorado por um arquiteto renomado e fazia viagens luxuosas pelo menos 2 vezes ao ano. Aos olhos dos outros, eu era uma mulher forte, independente e admirada. Mas por dentro, a realidade era outra. Eu estava desmoronando. Vivendo em constante ansiedade, dormindo mal, acordando exausta mesmo depois de uma noite inteira de sono. Fazia terapia mais por obrigação do que por convicção, e sempre que a psicóloga me perguntava se eu acreditava em algo maior, eu dava um sorriso forçado e dizia sim, acredito em Deus, como quem apenas assinala uma opção num formulário. Eu acreditava em Deus, mas essa crença era distante, fria, quase como reconhecer a existência de uma força superior, mas sem nenhuma conexão real. Deus era meu plano B emocional, um recurso de última hora para quando tudo desabava, uma muleta, nada mais. No dia a dia, eu era quem mandava, decidia, planejava, corrigia, recomeçava. Ironicamente, era também eu quem me afundava, pois quanto mais tentava controlar tudo, mais perdida me sentia. Era como tentar segurar um vendaval com as mãos. Eu sentia que algo estava errado, mas não sabia o que. Então aconteceu o colapso. Numa terça-feira qualquer, já passava das 22 horas e eu ainda estava em frente ao notebook, com uma taça de vinho meio cheia, sentindo uma dor de cabeça latejante. Tinha enfrentado 3 reuniões difíceis naquele dia. A última terminou com gritos, portas batendo e um cliente importante ameaçando cancelar o contrato. Sorri, encerrei a chamada e segui em frente, porque era assim que eu agia. Continuava. Meu corpo já mostrava sinais claros de exaustão, tontura, náusea, crises de pânico, mas eu ignorava. Afinal eu era forte, resiliente, inquebrável. Pelo menos era isso que eu dizia a mim mesma no espelho. Foi naquela noite, enquanto tomava banho, que senti uma dor insuportável atrás da cabeça, como se uma corda tivesse se rompido dentro de mim. Minhas pernas fraquejaram, tudo girou, e em segundos tudo ficou escuro. Eu desmaiei no chão do banheiro. Um aneurisma havia se rompido, causando um sangramento maciço no cérebro. Fiquei desacordada, sozinha. Ninguém percebeu minha ausência. Meus colegas achavam que eu precisava de descanso. Meus vizinhos só notaram que meu carro não saía da garagem, mas ninguém realmente se preocupou. Foram 2 dias até que alguém decidisse interfonar. Quando o zelador arrombou a porta, já era tarde demais. Fui levada às pressas para o hospital, mas os exames confirmaram o pior: morte cerebral. Nenhuma atividade elétrica, nenhuma resposta motora, nenhuma consciência. Apenas um corpo mantido vivo por aparelhos e fios. Começou então uma vigília. Minha mãe, uma mulher simples, de fé profunda, foi quem mais lutou. Enquanto os médicos falavam sobre desligar os aparelhos, ela orava, segurava minha mão gelada e pedia a Deus por um milagre. Ela não está morta, meu Deus, fale com ela, não a deixe partir assim. Enquanto todo esse drama acontecia aqui na Terra, eu estava em outro lugar. No começo, era um silêncio absoluto, sem dor ou pensamento, como se o tempo tivesse desaparecido. Mas lentamente uma nova sensação surgiu, uma luz. Não era uma luz comum, era uma luz viva, que parecia saber quem eu era, que não só iluminava, mas chamava. Então eu ouvi Jesus. Não sei explicar como soube que era ele, não houve uma voz formal dizendo "Este é o Senhor", mas meu espírito reconheceu imediatamente. A partir daquele instante tudo mudou. Diante daquela presença, eu simplesmente desabei. Não era medo nem vergonha, era algo muito maior, como se pela primeira vez, minha alma tivesse reencontrado sua origem.
Um amor tão profundo e absoluto que tudo dentro de mim se dissolveu. A rigidez, os medos, as defesas que eu construí por anos, tudo desmoronou. Eu caí de joelhos, não porque fui forçada, mas porque era o único gesto que fazia sentido. Minhas pernas não suportavam aquele amor, um amor que expunha sem julgar, que confrontava sem ferir, que curava enquanto desmontava tudo que era falso em mim. Então ele estendeu a mão. Não havia pressa, nem cobrança, só ternura. Uma ternura tão genuína tomou conta de mim que não consegui segurar as lágrimas, como uma criança que finalmente se reencontra nos braços do pai. Com uma voz firme, mas ao mesmo tempo doce, ele disse: "Levante-se, Amanda. Temos muito o que conversar." Ele me ajudou a ficar em pé, e à medida que me erguia, percebia que aquele movimento não era apenas físico. Era como se eu estivesse me reconstruindo por dentro, pela primeira vez em muito tempo. Eu estava de pé, mas não era exatamente eu mesma. Jesus me guiou por um lugar que não consigo descrever com palavras comuns. Não havia paredes, mas existiam formas. Não havia teto, mas havia estrutura. Tudo parecia feito de luz, porém uma luz suave, que não cegava, mas revelava. Era um ambiente espiritual que se moldava às revelações que ele queria me mostrar. Então ele começou a me mostrar minha vida, mas não do jeito que eu esperava. Eu imaginava que iria ver meus pecados mais evidentes, meus erros mais graves, os momentos em que fracassei ou decepcionei. Mas não foi isso que aconteceu. Ele revelou meus hábitos, meus pensamentos automáticos, as pequenas decisões diárias que eu tomava sem refletir, os medos que me guiavam, a forma como eu mantinha a imagem que queria passar, minhas reações às pessoas, o jeito como tratava minha mãe com impaciência, o sorriso para clientes enquanto ignorava os sentimentos daqueles que estavam ao meu lado. Ele mostrou como eu dividia minha fé em compartimentos, como se minha vida estivesse separada em gavetas: carreira, saúde, relacionamentos, finanças, prazer, futuro, e no fim, uma gaveta pequena e empoeirada chamada Deus, que eu só abria em emergências, como uma caixa de primeiros socorros espiritual. Jesus me olhou com compaixão e disse: "Você corria tanto, Amanda, dizendo que queria paz, mas me deixava de fora. Tentava controlar tudo sozinha, mas o que você realmente precisava não era mais força, e sim se render." Essas palavras rasgaram meu coração. De repente todo o peso que eu carregava ganhou nome, e eu não consegui conter as lágrimas. Chorei com soluços, gemidos profundos, como quem finalmente percebe a imensidão do vazio que carregava e que não sabia. Chorei porque entendi que a vida que eu tinha, aquela que tantos invejavam, era construída sobre areia. Eu tentava ser Deus sem Deus, tomando decisões sem sabedoria, correndo sem direção, buscando tudo menos o que realmente importava. E então ele me mostrou algo ainda mais profundo, como minha alma estava fora de alinhamento. Era como um carro tentando andar com os eixos tortos. Cada escolha feita sem consultá-lo, cada decisão movida pelo medo ou orgulho, me afastava mais do caminho certo. Não era castigo, mas consequência. A desordem interna refletia o caos externo. Ele explicou que a vida não funciona quando Deus não está no centro. Tudo começa a adoecer. Por fora você pode parecer viva, mas por dentro está se desfazendo, porque sua alma foi feita para fluir em sintonia comigo. Sem isso, você se quebra. Então ele disse algo que nunca esquecerei: quando você coloca Deus em primeiro lugar, Amanda, tudo o mais encontra seu lugar. Esse é o único caminho para a verdadeira ordem, para a paz verdadeira. Sua vida é como um organismo vivo, sem um coração, tudo adoece. Naquele momento ele estendeu a mão novamente, e com um gesto delicado, me fez ver outra versão de mim mesma. Era como um reflexo do que eu poderia ter sido. Vi uma Amanda mais leve, mais sorridente, mais conectada com as pessoas ao redor. Vi relacionamentos restaurados, conversas que antes terminavam em conflitos, agora fluindo com empatia. Vi decisões tomadas com sabedoria, negócios prosperando sem peso, amigos que haviam se afastado voltando. Vi momentos de oração genuína, não apressada. Vi minha mãe me abraçando, feliz, sentindo que sua filha havia encontrado o caminho. Vi uma Amanda curada, centrada, em paz e com propósito. Era como se Deus dissesse: "Isso é o que eu sempre sonhei para você, desde o começo. Mas você estava ocupada demais tentando controlar seu destino." Essa visão me partiu e me curou ao mesmo tempo. Compreendi que o verdadeiro sucesso não está em ter tudo, mas em estar alinhada com aquele que sabe tudo. Aquilo doeu, mas foi o que eu precisava ouvir. Não era uma dor comum.
Não tinha a natureza das dores físicas ou emocionais que conhecemos. Era uma dor espiritual profunda, como se cada raiz enraizada em mim ao longo dos anos, orgulho, autossuficiência, vaidade, necessidade de controle, estivesse sendo arrancada pela raiz. No lugar dessas raízes, Deus estava plantando algo novo, puro e vivo. Era uma dor de cura, semelhante ao ardor de um remédio que queima a ferida para impedir que ela infeccione. Apesar da intensidade, carregava um alívio profundo, como se cada lágrima limpasse minha alma. Ainda tentando processar tudo isso, com o coração aberto diante do Criador, Jesus falou novamente: Amanda, você não chegou até aqui por acaso. Sua voz não tinha julgamento nem frieza, era firme e cheia de misericórdia. Ele continuou: Eu permiti essa pausa na sua vida porque você não estava vivendo de verdade, apenas sobrevivendo. Corria em círculos, tentando preencher vazios com conquistas. Eu te trouxe aqui para mostrar o que significa viver de fato. Meu coração disparou. Ele me olhou com ternura e disse: Agora quero que volte àquele momento. Treme, não de medo, mas de dor. Não queria partir, não queria deixar aquela presença que me preenchia de uma forma que nada, absolutamente nada neste mundo, jamais conseguiu preencher. A paz que eu sentia ali era o lar que minha alma sempre buscou, mesmo sem saber. Por favor, deixe-me ficar, pedi, com lágrimas escorrendo. Jesus apenas sorriu. Aquele sorriso é indescritível, era ternura e autoridade ao mesmo tempo, como se dissesse sem palavras que tudo acontecia no tempo certo e que ainda havia algo a ser feito. Ele me envolveu num abraço, e naquele momento senti meu espírito sendo restaurado, como se ele estivesse gravando em mim a verdade daquilo que havia me mostrado. Então ele disse: Quando voltar, compartilhe essa experiência. Ensine, mostre às pessoas que tudo pode mudar. Diga a elas que a verdadeira sabedoria não está em dominar o mundo, mas em se render a mim. Num piscar de olhos, voltei. O som dos aparelhos da UTI invadiu minha consciência, os bips, as vozes apressadas dos enfermeiros, os passos apressados. Abri os olhos lentamente, a luz branca do hospital me cegou por um instante. Ela está voltando. Alguém gritou. Os médicos estavam perplexos, dizendo que era impossível. Meu cérebro estava gravemente danificado, não havia explicação científica. Mas eu sabia, eu estive com Deus, e Ele me trouxe de volta. Nos dias seguintes, exames como tomografias, ressonâncias e testes neurológicos mostraram resultados limpos, inacreditavelmente limpos. Meu cérebro estava intacto, sem sequelas. Minha fala clara, minha mobilidade normal, meu raciocínio mais lúcido do que nunca. Era como se eu tivesse sido reconstruída, e de fato fui. Não apenas meu corpo, mas minha alma também. Algo dentro de mim havia sido restaurado. Não era algo que pudesse explicar, mas que eu podia sentir. Hoje minha vida mudou completamente. Não porque me tornei religiosa de forma tradicional. Não saio por aí tentando parecer santa nem impondo crenças. Mas porque Deus agora está no centro de tudo. Minhas manhãs começam com Ele. Antes de abrir minha agenda, eu abro meu coração. Antes de tomar decisões, eu escuto. Antes de tentar controlar o que não posso, entrego meus planos a Ele, permitindo que os alinhe. E sabe o que é mais incrível? Tudo começou a se encaixar de forma natural, leve, orgânica. As pessoas perceberam. Algumas dizem que pareço mais calma, outras que estou mais firme, mais segura. E é verdade, porque quando Deus ocupa o lugar que lhe pertence, até os dias difíceis ganham sentido. Até o silêncio de Deus se torna uma direção. A espera deixa de ser desespero e se transforma em confiança. Se você está ouvindo essa história, talvez esteja vivendo como eu vivi, tentando controlar tudo, correndo atrás de metas, estabilidade e segurança. E se eu te dissesse que a resposta não está no controle, mas na rendição? Que a paz que você busca não está no próximo objetivo ou na próxima conquista, mas em alguém que sempre esteve esperando que você o colocasse no lugar certo. Coloque Deus em primeiro lugar e veja sua vida se transformar. Eu morri e voltei para contar que existe um caminho melhor. Esse caminho começa quando você sai do centro e convida Deus a ocupar o lugar que sempre foi dele, o primeiro lugar. A Bíblia nos lembra em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará suas veredas. Muito obrigada por assistir até aqui.
Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.